Muito bem, gente, então vamos lá. Capítulo 41 de Gênesis, nós vimos aqui José chamado à presença de Faraó, interpreta o sonho de Faraó. Faraó compreende com isso que ele não somente interpreta, mas diz para Faraó o que era necessário fazer para que o Egito suportasse os 7 anos de fome que viriam, após os 7 anos de fartura. Então vimos que ele interpretou e Faraó entendeu e ele disse ainda, olha, que ele nomeasse alguém capaz para administrar de tal maneira esses anos que ia ter fartura, para que quando viesse a fome, o Egito pudesse suportar. E Faraó concluiu o seguinte, Faraó também inteligente, ele falou, olha, não vai ter ninguém melhor do que você, já que você interpretou o sonho, você já está dizendo que é necessário, não tem ninguém melhor do que você para assumir o Egito. E José, de escravo no Egito, passa a ser o 2º homem no Egito. Faraó deu tal autoridade para ele que quem mandava no Egito abaixo do Faraó era o José. E aí José então assume toda a situação do Egito. Vimos na semana passada e destacamos isso, terminamos destacando o seguinte: todas as terras viveram tantos tempos, os 7 anos de fartura, muita fartura, como também essas terras iriam passar agora pelos 7 anos de fome. Entretanto, José, na administração que ele tinha do Egito, o Egito se preparou para os 7 anos de fome que viria. As outras terras, embora tivessem tido tanta fartura quanto o Egito, não se prepararam. E tiramos disso na semana passada, nós destacamos uma lição disso para nós. Geralmente, quando nós passamos bons tempos, com fartura, com sobras, a nossa tendência é gastar mais, é esbanjar mais, é não nos preocupar tanto com o dia de amanhã, porque tem muito. A nossa tendência é essa. Por que muitos hoje estão endividados, os cartões de crédito aí? Volta e meia a gente ouve na televisão uma estatística triste de muitos endividados no país, porque gastaram demais e às vezes começaram a fazer isso em épocas que eles tinham, só que eles não se prepararam para as épocas difíceis. Então isso nos chama a atenção, nós temos daí uma lição para nós. Precisamos aprender a guardar, precisamos aprender a poupar, precisamos administrar a nossa vida de tal maneira que sempre nós possamos tirar um pouco para guardar. Por quê? Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos os imprevistos que podem vir. E essa forma de José administrar o Egito traz para nós uma lição. Muitos estão sofrendo hoje porque não aprenderam com José. E a história é conhecida, né? Muito bem, mas então nós vemos aqui que José não fez nenhum milagre para o Egito. Ele apenas administrou. Muitas pessoas conseguem passar pelos tempos difíceis, não às vezes por um milagre. Tudo é um milagre de Deus. Nós despertarmos hoje, estarmos vivos, estarmos aqui é um milagre. Muitos não despertaram. Mas o fato de José, do Egito ter alimento, ter mantimento, não foi um milagre. Foi uma boa administração. Nós precisamos administrar bem aquilo que Deus nos concede. Muito bem, mas nós vimos também, nesse contexto já no capítulo 41, que nem mesmo os egípcios armazenaram. José armazenou, mas o povo não armazenou, porque quando chegou a fome, os próprios egípcios iam até Faraó para comprar alimento. Eles também não tinham, né? Nós vemos isso na semana passada. Vimos aqui, vamos ler aqui só no capítulo 41, verso 55, para nós fazermos essa ligação. Pode ler o versículo 55 do capítulo 41, alguém? Pode ler em voz audível. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os
Vejam que o próprio Egito não armazenou, como muitos não armazenam. Ganhamos bem, vamos viver bem, né? Não precisa guardar, não precisa se preocupar. Você já tem, mas compra mais, tem recursos. Nós pensamos assim, né? Eu posso porque eu não posso ter. Nós achamos que o fato de poder significa, então eu quero. Não administramos, não pensamos que amanhã algo possa nos faltar. E o próprio egípcio não fez isso, quem fez foi José. Então o que acontecia? Às vezes nós vemos isso, nosso governo trabalha aqui como? O nosso governo, ele compra dos que plantam, ele compra e ele armazena. Quando o preço lá fora começa a subir demais, o que ele faz? Ele abre o silo ou os celeiros dele para quê? Para diminuir o preço lá fora. Ele administra isso. Mas aqueles agricultores que têm recurso, eles mesmos armazenam para eles, porque aí eles também vão ter o produto quando o preço aumentar. Então é uma questão de administração. Nós não nos preocupamos muito com isso, mas José administrou. Então os próprios egípcios sentiram essa fome. Diz lá o verso 56, havendo pois fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros, vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. As terras viveram 7 anos de fartura, não se prepararam, agora passava fome. Inclusive a terra de Canaã, onde estava quem? Toda a família de José. E aí no capítulo 42, nós vamos ver essa realidade, que os irmãos de José são enviados por Jacó para ir no Egito, para ir lá comprar mantimento, né? O início do capítulo 42, pode ler alguém aqui. Sabedor Jacó de que há muito de vir no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Vejam que também em Canaã, eles não se prepararam para esse tempo de fome. Estavam passando apuros. Mas eles ouviam falar, olha, no Egito, o Egito tem alimento. O Egito tem alimento. Então, o que vocês estão esperando, né? Desçam lá para comprar mantimento, para que vivamos e não morramos. Aí vem o verso 3, pode ler o 3 e o 4. Então, desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. Veja só, Jacó, ele teve que aceitar o desaparecimento de José como se ele tivesse morto, mas a gente percebe que aquilo lá ainda não ficou resolvido na mente dele, né? A gente vê a sutileza aqui, né? Para que não lhe suceda acaso algum desastre. Ele guardava com ele aquela situação que aconteceu com José. Ele não estava talvez convencido, mas como? O que ele podia fazer? Se todos os seus filhos disseram que ele havia sido morto por uma fera, todos eles deram a mesma palavra, todos eles davam um testemunho de que José havia morto por uma fera. Mas ele, volta e meia, a gente percebe que ele... E a gente pode imaginar, naquelas conversas de família, quantas vezes esse assunto Jacó jogava. E imagina os seus irmãos, que estavam ouvindo, mas havia um pacto entre eles. José morreu. E agora o Jacó então ele envia os 10, né? São enviados até o Egito, mas exceto Benjamim, que era o filho mais novo e que era irmão de sangue de José. Por quê? Os dois eram filhos de Raquel, os demais eram filhos de Lia, de Bila, da outra serva, mas os dois, apenas eles eram irmãos de fato do mesmo pai e da mesma mãe. Provavelmente o amor que Jacó tinha por José, ele transferiu para Benjamim. Ele não ia
Ele falou: não vou, para que não lhe suceda nenhum desastre. E todos vinham ao Egito para comprar, em todas as terras o povo vinha para comprar mantimento, e eles tinham que chegar, passar por quem? Por José, tinham que chegar lá. E nós vemos que eles foram até a terra do Egito, né? E foram eles também para lá, nessa viagem. Versículo 6, pode ler alguém o 6 e o 7. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra, perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente, e lhe perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. Muito bem, diz o verso 8: José reconheceu os irmãos, porém eles não reconheceram. José conheceu todos eles. Haviam-se passado aproximadamente 20 anos. José tinha mais ou menos 17 anos quando aquelas visões, quando os irmãos se aborreceram por inveja, por ciúmes, venderam ele. Ele tinha aproximadamente 17 anos. Quando ele se apresentou a Faraó, ele tinha 30 anos, quando ele chegou até Faraó. Depois dos 17 anos, ficou na casa de Potifar durante alguns anos, não sabemos quantos. De lá aconteceu o fato lá com a mulher de Potifar. Ele foi preso, ficou mais um período na cadeia. Na cadeia ele interpretou o sonho lá do copeiro, do padeiro, e o copeiro foi restaurado ao cargo, mas esqueceu dele. Ele continuou mais 2 anos preso, e daí então foi aos 28 anos que o copeiro-chefe foi restaurado lá. Ele passou mais 2 anos. Quando ele estava com 30 anos, é quando o faraó tem um sonho e ele é levado à presença de Faraó. E ele interpreta o sonho. Passaram-se 7 anos de fartura, 37 anos José. Aí vem os anos de fome. Não sabemos se foi o primeiro, segundo ano, que então todas essas terras já nessa condição devem ter se segurado o máximo. Quem sabe esse foi o primeiro ano, a coisa está difícil, uma seca. Quem sabe no ano que vem? Aí não veio nada no ano que vem, não veio chuva, e aí então, quem sabe, então, vamos lá, José devia estar com aproximadamente 40 anos. Desde os 17. Ele conhece os irmãos, mas os irmãos não o conhecem, né? E ele fala asperamente com os irmãos, né? E ele diz aqui, né? Porém não se deu a conhecer, ele lhes falou asperamente, lhes perguntou: de onde vindes? Aí começa esse diálogo entre eles. É um diálogo que parece que não faz muito sentido, mas José sabia, ele tinha um objetivo onde ele queria chegar. Vemos então que de repente está diante de José as pessoas que mais fizeram mal para ele na vida dele. Os 10 irmãos que fizeram mal para ele, que pessoas que fizeram tudo aquilo que ele sofreu, estão ali os responsáveis. Eles o venderam como escravo. Eles não se sensibilizaram com as suas lágrimas, com o seu choro, com o seu pedido de que eles não fizessem aquilo. Eles afastaram de José a pessoa que José mais amava, que era o seu pai. Eles expuseram a José a toda a sorte de perigo que eles nem sabiam, eles nem se preocuparam com isso. E agora os 10 estão ali e os 10 se prostraram diante da autoridade de José. O versículo 9 nos dá a entender que a partir desse momento, dá a entender que José começou a fazer a ligação dos sonhos que ele teve com aquilo que está acontecendo. A gente fica pensando, o que José, durante esse tempo todo, ele fala: mas é aqueles sonhos que eu tinha, é aquelas coisas que causaram ciúmes nos meus irmãos, que meu próprio pai ficou aborrecido quando eu falei sobre o sol, a lua que ia se curvar diante de mim.
Talvez ele pensasse em tudo isso, mas agora com essa situação, ele começa a trazer à memória aquelas coisas. Leiam aí o versículo 9. Pode ler alguém? Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Ele começa aqui uma situação. Ele começa aqui um confronto com os seus irmãos, com aqueles que fizeram mal por ciúmes, com aqueles que o venderam como escravo. Ele começa aqui um confronto aqui numa situação, e ele usa de uma estratégia para trazer até ele o seu irmão menor. Ele tinha um irmão, né? Ele tinha um irmão, Benjamim, e ele começa uma estratégia, e ele começa um diálogo que talvez os 10 pensassem: o que esse homem está querendo? É interessante considerar também que José não falava com eles diretamente na mesma língua. Havia um tradutor que traduzia de José para eles e deles para José. Havia um tradutor. Para todo efeito, José ali era um senhor egípcio, uma autoridade egípcia com quem estavam se relacionando. E José faz algumas perguntas aqui para eles, né? Então, José se lembrou dos sonhos e disse para eles: vós sois espiões e vieste para ver os pontos fracos da terra. Começa a colocar eles numa situação difícil. Responderam-lhe: não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar alimento. E começam agora eles estão mansos, né? Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Eles estão ali encurralados. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso, pelo contrário, vieste para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós teus servos somos 12 irmãos. Eles começam a se entregar. Filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai. O outro já não existe. Então eles começam a abrir o coração ali. A situação estão levando eles a uma terapia que eles não estavam preparados ali. Então lhes falou José: é como vos disse, sois espiões. E aí ele coloca a estratégia onde vai definir essa vinda de Benjamim. Nisto sereis provados pela vida de Faraó, daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Aí começa uma situação. Primeiro o José tem a ideia de deixar os 9 e voltar um até o pai. Mas depois de 3 dias ele pensou melhor, falou: não, vamos fazer o seguinte, fica um e vai os 9, leva alimento. Ninguém percebe, mas até nisso ele está sendo condescendente, ele está sendo generoso, para vocês levarem alimento, porque eles devem estar precisando, então vocês voltam e levam alimento, mas tragam aqui o compromisso de trazer aqui o filho mais novo, né? Diz aqui no 3º dia, diz no verso 18, disse-lhe José: fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão, vós outros ide e levai cereal para suprir a fome das vossas casas. Acho que era um conflito. Vamos falar: peraí, ele está preocupado com na nossa casa, mas quer prender a gente. José estava ali vivendo ali uma situação ali. E ele continua: e trazei-me, diz o verso 20, o vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Aí começa aqui o tratamento, né? Talvez todos esses anos já tivesse trabalho na vida deles. Então disseram uns aos outros, nós lembramos isso já anteriormente lá, né? Na verdade somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Agora eles estão conversando entre eles.
Na visão deles, o que eles estão conversando, os egípcios não entendiam. E eles estão ali falando sobre o pecado, sobre o mal que eles fizeram lá atrás. Eles começam a ligar, nós estamos passando por isso, pelo mal que nós fizemos a nosso irmão. Por aquilo pela falta de misericórdia, pois lhe vimos a angústia da alma. Imagina, nós não conseguimos imaginar essa cena, quando José foi tirado dos irmãos. Quando nós lemos lá, lembro que nós ainda falamos, olha, às vezes nós lemos a Bíblia, mas nós não lemos entrando na história. Nós temos que ir lá para a terra de Canaã, lá para esse campo onde estavam os irmãos ali pastoreando, e de repente Judá tem a ideia, vamos vender ele. E passa uma caravana de ismaelitas, e agora vê a cena de tirar ele daquele poço onde ele estava preso, ele não conseguia sair, tiraram ele de lá e venderam. Imagina o desespero desse rapaz, quando vieram aqueles homens, porque não foi assim, bom José, vem cá, vamos lá, vamos te levar para o Egito, você, não, era escravo. Ele foi na marra, ele foi levado à força. Foi algo violento, agressivo. Nós não imaginamos isso quando lemos o texto. Dá a impressão que foi uma venda, uma negociação assim tranquila. Bom, José, então você agora, você não vai ficar mais em casa, você vai para o Egito. Foi um negócio violento. E eles aqui, as palavras deles denotam isso. Pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava e não lhe acudimos. Eles agora estão trazendo, estão ali remoendo o que eles fizeram e o que eles estão passando agora, o que eles estão sofrendo agora. José estava por perto, mas para eles, esse José era um senhor egípcio que não sabia nada do que estava acontecendo. Respondeu-lhes Rúben, diz o verso 22, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir? Pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Ou seja, por causa do sangue dele, agora está sendo cobrado o nosso sangue. Era essa a ideia que eles tinham, né, de vingança, de justiça. Aí diz o verso 23, pode ler alguém. Verso 23. Eles não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por intérprete. Pode ler o... E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Vejam só, né? O que eles estão vivendo nos ensina uma coisa. Quando alguém está consciente de culpa, alguma coisa que não foi tratado na vida, e carrega na consciência esse peso, tudo que acontece de errado, vem à memória a dívida que não foi tratada. Quando nós temos coisas na nossa vida que não foi tratada devidamente, não ficou resolvido, a tendência é volta e meia, quando acontece algum problema, a gente começa a lembrar lá de trás de coisas que deviam ter sido resolvidas, mas não foram. A Bíblia nos ajuda a resolver. Nós temos meios para resolver. Às vezes não lançamos mãos desses meios. Davi, por exemplo, viveu uma experiência assim. Lá no Salmo 32, ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Era isso que ele sentia na vida dele, enquanto aquele pecado não tinha sido tratado. Às vezes é perdão que nós deixamos de dispensar para alguém. Às vezes é um perdão que nós deixamos de pedir para alguém. São coisas que ficam na nossa mente, na nossa consciência, que ficam marcadas.
Podem ser coisas graves, ou pode ser coisas pequenas, mas para nós não foram pequenas, porque elas ficaram marcadas com a gente. E são coisas que são importantes serem resolvidas. O que eles estão vivendo aqui é uma situação de algo que ficou complicado lá atrás. Eles fizeram um pacto. E a gente fica pensando, provavelmente, pode ser, não vou colocar, provavelmente é muito enfático. É possível que durante todo esse período eles já tenham caído em si no mal que eles fizeram para o irmão lá atrás. É possível. Às vezes nós fazemos coisas num momento que daí a gente pensa sobre isso depois e nós pensamos, puxa, eu exagerei, eu fui além do que eu devia. Às vezes nós voltamos e vamos tratar, retratar, acertar, mas às vezes por razão de ego, de vaidade, de razões, N razões, nós deixamos isso e vamos em frente. E isso é um perigo para nós. Isso é um perigo. Mágoas que ficam, é como deixar uma raiz lá de alguma coisa que não é boa, e aquilo é interessante, o que não presta cresce muito e sempre. O que é bom você precisa regar, mas o que não presta vai crescer mesmo que você não cuide daquilo. Vai crescer normalmente, o mato cresce em todo lugar. E nós por vezes carregamos coisas que nos fazem mal. Os irmãos de José aqui estão tratando de uma situação, era algo que estava na consciência deles, que eles nunca podiam abrir com o pai de modo nenhum. Como que eles iam falar para o pai o que eles fizeram? Foi um erro que cometeram que, gente, acabou, morreu isso. Eles não tinham como voltar atrás. O que eles tinham que fazer era manter aquilo que aconteceu escondido. Era isso que eles tinham que fazer. Mas isso tinha um preço. Às vezes nós preferimos manter escondido, sofrer o preço de manter essas coisas sem tratar, do que às vezes ir lá e tratar. É uma escolha, mas que traz uma consequência. Muitos consultórios de psicólogos estão repletos de pessoas carregadas de situações mal resolvidas. E agora, eles não conseguem ver, às vezes não conseguem nem distinguir o emaranhado que está na vida deles, o sentimento de culpa, situações. É isso. E nós estamos vendo aqui todo um grupo de irmãos que estão aqui carregando com eles essa culpa. Imagina José agora assistindo essa cena entre eles, um olhando para o outro, se culpando, dizendo o que nós fizemos, olha o que foi dar, agora está caindo em cima de nós aquilo que nós fizemos, e ele ali assistindo. É uma cena tremenda, tremenda. Ele não suporta essa cena, né? Ele não suporta essa cena. Retirando-se deles, chorou, né? Muitas vezes nós pensamos que conseguimos fazer a mesma coisa com os nossos erros, passar por cima, deixar para trás, não tratar, não resolver. Então, lógico, isso tem que ter sabedoria e discernimento, essas coisas, de tratar as coisas que se passaram. Exige sabedoria e discernimento. Mas nós precisamos avaliar o que essas coisas fazem na nossa vida. Muito bem. Então a consciência deles estava pesada e José se deu conta, José percebeu isso. Ele poderia, ele poderia, e em parte seria natural, olhar para os seus irmãos com impiedade. Eles fizeram, agora é isso aí, tem que sofrer isso mesmo. Que eles me fizeram lá atrás, olha só, ele não podia olhar para a condição dele agora e dizer, eu agora sou governador, ainda bem que ele... Não era assim as coisas. Eles tinham feito um mal.
ele perdeu a juventude. Hoje em dia, por muito menos, tem gente que não consegue mais se ajustar na vida. Tem pais que acham que até que falar não para um adolescente vai deixar ele traumatizado o resto da vida. José, se alguém tinha razão para ficar traumatizado o resto da vida, na Bíblia, José é um desses, né? Vendido pelos irmãos e tudo mais. Muito bem. Seus irmãos, então, o que eles fazem? Eles retornam para Canaã, né? Retornam para Canaã. Só que tem um detalhe, lá no verso 25. O que acontece? Pode ler alguém. Ordenou? Muito bem, uma coisa inesperada, né? Eles retornam, mas sem saber, eles estão carregando de volta o dinheiro que eles trouxeram. O homem já falou áspero com eles, desconfiou que eles eram espiões, prendeu um dos irmãos para ficar lá como garantia que eles iam trazer o irmão mais novo. E agora eles estão carregando um saco com o dinheiro que eles gastaram e que eles vão descobrir logo mais. Ou seja, tudo fica confuso. Não tem como eles pensarem o que está acontecendo. Isso gera uma confusão. Um deles descobre, aqui no versos 27 e 28, fala sobre isso. Pode ler alguém. Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro. Aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração e atemorizados entreolhavam e dizendo: que é isso que Deus nos fez? Começa toda, mais uma vez eles falam, mais uma vez vem a lembrança, Deus está nos punindo. O encontro desse dinheiro não trouxe alegria, para eles trouxe temor, desfaleceu-lhes o coração. E agora? Como que a gente vai explicar isso? Eles, né, estão vivendo aqui uma situação. Desfaleceu-lhes o coração e, atemorizados, entreolharam-se, como quem diz: o que está acontecendo? O que é isso que está caindo sobre nós? Que é isto que Deus nos fez? Eles não conseguem entender o que está acontecendo, eles veem isso como algo que Deus está fazendo. A consciência pesada, né? Até mesmo as situações às vezes favoráveis, traz peso, não tem paz. A Bíblia não descreve o trajeto desses irmãos depois do que eles fizeram. Mas a gente pode imaginar quantas vezes, quando eles estavam sozinhos, quantas vezes o assunto da venda de José esteve sendo tratado por eles. E não tinha jeito. Talvez eles pensassem: o que será feito de José que nós vendemos para os ismaelitas? O que será que aconteceu? Imagina a consciência, quando você toma, né, você passou a raiva, passou aqueles sentimentos de inveja, agora você começa a pensar: e aí? Então eles estão agora vivendo essa situação. Mais tarde eles descobrem que, na verdade, né, todo o dinheiro foi, porque até aqui eles acho que pensaram que só dá a impressão que eles pensaram só naquele que abriu o seu saco que estava, mas eles descobrem depois. Aqui no versículo 30, pode ler aqui o versículo 30. O homem, o Senhor da... Eles estão contando a história para Jacó. Pode ler. Somos homens honestos, não somos
Senhor na terra. Nisto conhecereis que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para relejar a fome de vossas casas e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. Aconteceu até o 35. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis, cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. E viram as trouxinhas com o dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Vejam só, até então eles acharam que apenas um tinha agora eles descobriram que todos eles estão ali. Seu pai também temeu, eles ficaram todos assustados. O que está acontecendo? Né? Aí Jacó mais uma vez, olha só que Jacó mais uma vez aquela pitadinha. Vejam o verso 36. Então lhes disse Jacó, seu pai, tem-me privado de ti. Veja só, vocês, para só um pouquinho, vocês têm me privado de filhos. Olha o que Jacó está dizendo para eles: vocês têm me privado de filhos, tendes me privado de filhos. Jacó está lançando, sabe, você tem a culpa, ninguém viu, ninguém sabe, mas toda hora tem um dedinho apontando para você, dizendo, é você. E Jacó está dizendo aqui para ele: vós tendes me privado de filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, Simeão ficou preso lá como garantia. E ides levar a Benjamim. Ou seja, ele está... o cerco está se fechando sobre a situação que aconteceu com eles lá atrás, há mais de 20 anos. Aquele erro, aquele pecado está vindo aqui à tona, né? Rúben aqui toma a frente, né? Porque aí tem que, para voltar lá na terra, tem que levar Benjamim, né? Ides levar Benjamim, todas estas coisas me sobrevieram, mas Rúben disse a seu pai: mata meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer, entrega-me e eu tu restituirei. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto, ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs, meus cabelos brancos, com tristeza à sepultura. Ele não deixou. Ele não deixou. Vocês não vão voltar com Benjamim. E eles não podiam voltar sem o Benjamim também. Mas não tinha jeito, né? Tinha chegado a hora. Aí diz aqui o 43 de início: a fome persistia gravíssima na terra. Ou seja, Jacó não queria que levasse Benjamim, mas a fome continua. Só no Egito tem comida. Tem que tratar novamente com aquele homem do Egito que falou asperamente com eles e que quer ver o irmão mais novo deles. E aí começa tudo de novo, né? Diz o verso 2: tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai. O Jacó, acho que ele queria fazer uma curva por dentro desse problema, ele queria fazer uma curva e continuar andando. Às vezes nós queremos fazer isso também na vida. A gente tem um problema aqui, eu quero circular o problema, deixa o problema ali e ir caminhando a minha vida. Mas tem hora que não dá. Você quer ir para frente? Tem que tratar o problema. Nós somos campeões, né, de desviar o problema e querer continuar andando. Não dá. Tem horas que não dá. E aqui não dava, né? Então ele, olha, voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. Mas aí vem Judá e responde: fortemente nos protestou o homem, dizendo: não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres, ele diz ao pai, enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se porém não enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier conosco. Havia ali um impasse.
Havia ali um impasse, né? Simeão, veja só, interessante, Jacó ele aceitar, bom, se Simeão ficar para lá, Simeão é triste a situação, mas é uma sucessão de erros. Esse favoritismo por filhos era presente. Ele preferiu deixar o filho lá a correr o risco de perder mais um, né? Vamos ser otimistas. Não é que ele não estava preocupado com Simeão. Ele falou, Simeão está guardado lá. Muito bem, disse Israel, por que me fizeste este mal? Toda a complicação está lá. Dando a saber aquele homem que tinhas outro irmão. Por que você não vai falar para ele que vocês tinham outro irmão? Agora começa um diálogo que não vai levar a lugar nenhum. A gente só está jogando conversa fora, porque tem que resolver a coisa. Eles começam a dizer, não, mas a gente ia saber que ele ia pedir para levar o irmão mais novo lá. É uma trama. É uma trama. Como que vocês vão falar para ele que tem um outro irmão? Ele falou, mas nós não sabíamos que só de falar um outro irmão ia ter que levar o irmão mais novo lá, né? Disse-lhes, por que me fizeste mal? Responderam eles, lá verso 7. O homem nos perguntou particularmente por nós, pela nossa parentela, dizendo, vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Eles, ingenuamente, eles foram lá. Respondemos-lhe segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer, trazei o vosso irmão? Eles estão, e agora? Está feita a situação. Com isto disse Judá a Israel seu pai, envia o jovem comigo e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos nem nós, nem tu, nem nossos filhos. A fome estava presente ali. Aí Judá disse, eu serei responsável por ele, da minha mão o requererá. Se eu tu não trouxer e não tu puser a presença, serei culpado para contigo para sempre. Como se isso fosse, né? Se não nos tivéssemos demorado, já estaremos com certeza de volta a segunda vez. É interessante que Judá agora ele está se colocando nessa condição, mas foi ele que sugeriu a venda de José para os ismaelitas. Foi ele que falou, olha, já que a gente quer se livrar dele, só para derramar o sangue, vamos vender ele que vem ainda algum dinheiro, vem ainda algum proveito disso. E sugeriu, foi ele que sugeriu, mas agora ele mesmo está se colocando na condição de proteger Benjamim. Ele que entregou um irmão, agora ele se coloca para proteger o outro. É como se, olha, as coisas têm que ser tratadas. Um dia você vendeu um irmão, agora você vai ter que dar a sua vida para proteger o outro. Às vezes o tratamento é a gente passar pelo mesmo lugar, às vezes, né? Mas não cometer o erro que cometeu antes. Às vezes esse é o tratamento para a vida da gente. Oi? que eles já são adultos, já têm filhos, né? Eles entendem o que foi a dor do pai, porque na época era o novo, né? Mudar a vida desse moleque, né? Mas agora... Mas ainda, né, quando vem os anos, a gente fica mais responsável, fica mais sensível, né? Pensa melhor. Respondeu-lhe Israel, seu pai, se é tal, fazei pois isto, né? Tomai do mais precioso da terra nos sacos para o mantimento e levai presentes a esse homem. Então Jacó viu que não tinha outro jeito, ele tinha que arriscar, ele tinha que pagar um preço. E aí a gente vê uma coisa interessante, né? E a Bíblia né, uma coisa gostosa para as horas de você ler a Bíblia, é você ir lendo e tentando tirar lições para você. Assim como a questão lá da administração dos bens, assim como a questão de não evitarmos de carregarmos sentimento de culpa, de coisas na vida. Quanto mais você tem paz com as pessoas, mais você tem alegria, mais você é feliz, mais você tem saúde.
Viva em paz com as pessoas. Isso é benefício. Aprendemos isso. Mas agora aqui tem mais uma lição interessante, né? Ele fala assim, né? Aqui no verso 11: tomai do mais precioso da terra nos sacos para o mantimento e levai de presente a esse homem. Ele começa um pouco de bálsamo e um pouco de mel. Eu me lembro, né, o seu Carlos, da Dona Edmeia, ele tinha umas tiradas muito interessantes, né? Então ele falava que pastor tinha que andar sempre com um pouco de bálsamo e um pouco de mel, né? O bálsamo, além de servir para perfume, né, como aroma, ele é terapêutico. O bálsamo, ele é algo terapêutico, né? Ele é aliviador. Então, o bálsamo era alguma coisa usada para isso. E o mel era alguma coisa que adoçava, delicadeza, né? Então ele falava, olha, pastor tem que ter sempre uma reserva de bálsamo e de mel. Ele falava, como? Se não leva, ensinar orientado, ele foi. Se ele não carregar um pouco de bálsamo e um pouco de mel, não foi por falta de orientação do seu Carlos. Mas ele falava bálsamo e mel. Gente, para você, às vezes tem coisas que para você resolver na vida, tem que ter o bálsamo e mel. Tá doendo? Aplica o bálsamo. Não adianta você ir com mais pancada, tentar tirar a diferença, não. Quantos diálogos as pessoas se arrebentam, se machucam porque faltou um pouco de bálsamo, porque faltou um pouco de mel, para adoçar, para suavizar, para acalmar, para apaziguar. Então o que Jacó está dizendo? Leva um pouco de bálsamo e um pouco de mel para esse homem. Procura agradar a ele. Ele falou áspero com vocês. Então procura agradá-lo. Leva do que tem de melhor na terra. Ele fala sobre pistácias, né, algumas coisas assim, mas amêndoas, né? Leva o dinheiro em dobro, leva de volta o dinheiro que tudo. Ou seja, ele está dizendo, olha, vamos chegar para esse homem com tudo aquilo que a gente tem de melhor para ganhá-lo. E às vezes nós, no nosso trato com as pessoas, a gente às vezes quando vai tratar, pelo contrário, esquece o bálsamo, esquece o mel e vai tratar as coisas Aí depois a gente fala, mas o que deu errado na conversa? Faltou o bálsamo e faltou o mel. Né? E às vezes a conversa é para ser uma conversa dura, mas porque alguém levou um pouquinho de bálsamo e um pouquinho de mel, as coisas se resolveram. Acho que não é pastor. Todo mundo tem que andar com um pouquinho de bálsamo e um pouquinho de mel. Os pais, os filhos, os amigos. Precisamos disso, né? Por quê? Porque isso suaviza, isso aplaca, isso ajuda. E aqui Jacó, nessa ida deles para lá, ele conta com isso. Ele conta com Deus, é interessante também, claro, né? Ele diz assim, levai o vosso, no verso 13 lá, né? Ele continua, levai também o vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua a vosso irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Ou seja, ele já estava resignado, ele falou, eu não sei o que vai acontecer nisso. O fato dele contar lá, dele mandar o bálsamo e o mel, não tira de modo nenhum a confiança nele. Olha, que Deus seja misericordioso com vocês. Deus nos ajuda, Deus nos abençoa. Mas nem por isso nós devemos abrir mão do bálsamo e do mel. Nós vamos parar por aqui.
Semana que vem nós continuamos, porque os irmãos de José vão chegar lá de volta. Próxima situação. E aí vamos caminhar mais um pouco com essa história que é fantástica, né?